estudando o nosso sistema cardiovascular, dando ênfase no ciclo cardíaco, e ao final da aula nós vamos falar um pouco sobre débito cardíaco. Bom, na aula passada nós vimos que o coração, para ele funcionar como uma bomba, conseguir então efetivamente enviar sangue para os tecidos, o tecido todo ele deve estar conectado eletricamente, né? Então nós temos células que atuam como células marca-passo, células que vão despolarizar espontaneamente, como é o caso aqui, né, das nossas células no nosso nódulo sinoatrial, que estão eletricamente conectadas com as células atriais e consequentemente ventriculares depois, né? E essa passagem do sinal elétrico, ela fica favorecida. Então o potencial ele se propaga rapidamente de uma célula para outra. Isso possibilita que o músculo cardíaco consiga então excitar todas as suas células praticamente ao mesmo tempo, contraindo e bombeando sangue para os tecidos, certo? Nós vimos que essas células marca-passo, né, elas têm aquele potencial de repouso instável, o que permite que ela se despolarize espontaneamente, dando início ao nosso ciclo cardíaco, certo? Nós temos algumas células, além de células de contração, né, nós temos células que servem especialmente para a geração de potenciais elétricos e também para a condução desses potenciais elétricos no músculo cardíaco, que é o que está sendo mostrado nessa figura. O que a gente pode enxergar aqui, né? Vocês têm o nódulo sinoatrial, que ele fica ali próximo, né, aqui do início da entrada da veia cava superior, né? E existe um outro conjunto de células que podem também gerar esses estímulos automáticos, que é aqui o nosso nódulo atrioventricular. Na verdade, muitas das células do sistema de condução, elas podem gerar estímulos automáticos, certo? A gente vai focar especialmente no nódulo sinoatrial, mas em alguns problemas, eventualmente, que o músculo cardíaco ele não consegue executar essa despolarização espontânea do nódulo sinoatrial, ou algum problema na transmissão do impulso, né, dessa região para regiões mais ventriculares, outras células podem assumir esse papel do automatismo cardíaco, como é o caso do nódulo atrioventricular, até mesmo as fibras de Purkinje, né, que a gente vai falar depois, o feixe de Risa aqui no meio, as fibras de Purkinje também apresentam um certo grau de automatismo. Mas é claro que o que geralmente vai comandar o nosso ritmo cardíaco são as células automáticas que despolarizam com frequência maior, que no caso são as células do nódulo sinoatrial, então por isso que eles são os mais importantes. Pois bem, então, no nosso músculo cardíaco nós vamos ter células automáticas, ou seja, células que vão se despolarizar espontaneamente. Eu vou ter um sistema de condução especializado e, finalmente, células contráteis. Então, como é que nós vamos estudar essas células, né? Então, aqui nós temos um nódulo sinoatrial, que é marca-passo, seguido por um sistema de conexões chamadas de vias internodais, certo? Por que são chamados de vias internodais? Porque aqui eu tenho o nódulo atrioventricular. Então eu estou entre dois nódulos. Então essas aqui são as vias internodais. E elas vão se espalhar pelos átrios, essas vias internodais. Essas vias elas não são vias que vão conseguir se contrair durante o processo, né, de contração. São vias exclusivamente feitas para conduzir potenciais elétricos de forma mais rápida e mais efetiva, certo? Então, primeiro, nódulo sinoatrial gera um estímulo automático. Esse estímulo automático se propaga rapidamente pelas nossas fibras internodais e se espalha pelo átrio todo, até que finalmente atinge então o nosso nódulo atrioventricular, certo? Essa região nós vamos ver que é uma região bastante importante, porque não existe conexão elétrica entre os átrios e os ventrículos, a não ser a partir desse nódulo atrioventricular. Então o estímulo elétrico ele não pode passar simplesmente dessa região para cá. Ele obrigatoriamente deve passar pelo nódulo atrioventricular e aí sim ser redistribuído para todo o ventrículo, certo? Então o que vocês estão observando aqui é que a partir desse nódulo atrioventricular eu vou ter no centro desse septo, eu vou ter o que nós chamamos de feixe de Rhis, vou escrever aqui para vocês, né?
aqui nós temos o nosso feixe. Não vou conseguir puxar aqui, né? Feixe de His aqui, certo? E saindo então desse feixe de His, aqui estão os feixes de His, nós vamos ter essas outras terminações aqui, que nós vamos chamar de fibras de Purkinje, certo? Então, fibras de Purkinje que vocês estão vendo então aqui, né? Bom, esse aqui é o nosso sistema total de condução. Então, nodo sinoatrial, fibras internodais, nodo atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje. A partir das fibras de Purkinje se espalha para todas as fibras do nosso ventrículo. Então, esse sistema que está apontado em verde, ele é o nosso sistema de condução de potenciais elétricos no músculo cardíaco, certo? Como eu falei para vocês, o músculo cardíaco, quando a gente divide ele em átrio e ventrículo, né, do ponto de vista elétrico, não existe comunicação entre átrio e ventrículo de forma direta. O que a gente viu, né, é que entre as células do músculo cardíaco a gente tem aquelas junções comunicantes que permitem passagem elétrica. No entanto, nessa região aqui, entre átrio e ventrículo, eu tenho um tecido fibroso que não tem essas junções. O único local em que o estímulo elétrico pode passar do átrio para o ventrículo é por esse nodo átrio-ventricular aqui, certo? Isso aqui tem uma particularidade interessante, né? As fibras que vão conduzir o potencial elétrico por esse nodo, elas são menores, ou seja, elas conduzem com uma velocidade mais baixa. O que eu quero dizer com isso é que nessa região aqui, do nodo atrioventricular, eu vou ter um pequeno atraso na condução elétrica dos átrios para os ventrículos. E aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas eu preciso contrair o músculo compreensivo, essa velocidade não seria importante? Sim, a velocidade de condução ela é importante, mas esse pequeno atraso que acontece, ele é extremamente importante para possibilitar, né, com que o nosso ventrículo se encha completamente de sangue e aí sim consiga bombear de forma efetiva o volume dentro dele para os nossos tecidos. Como é que isso acontece, né? Nós vamos ver ao longo do ciclo cardíaco que quando o músculo está relaxado, completamente relaxado, o sangue que desce aqui pelas veias cava, por exemplo, né, eles basicamente não encontram resistência para passar do átrio para o ventrículo. Lembrando que as válvulas que estão aqui, elas estão sempre abertas. Então o sangue ele flui, ele escoa literalmente dos átrios para os ventrículos, sem força nenhuma, sem contração nenhuma. Aí isso fica aproximadamente 75% do sangue, ele entra de forma passiva nos ventrículos. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos átrios, quando eles se contraem, eles não vão colocar grandes quantidades de sangue no ventrículo, ele não vai encher o nosso ventrículo de sangue. Na verdade, ele vai apenas terminar de encher o ventrículo de sangue. Então ele apenas vai colaborar com uma parte final, né, desse enchimento ventricular. Então a gente chama os átrios, né, como se fossem bombas de Scorbury, porque eles vão terminar de encher, mas na verdade os átrios não são assim tão essenciais, pelo menos um indivíduo em repouso, em condições aí de saúde, né? Mas eles vão, obviamente, fazer falta se o indivíduo ele for fazer exercício físico, por exemplo, esses 25% eles são essenciais. O ponto que eu quero dizer para vocês é que, como o átrio ele termina de encher o ventrículo, no momento em que o átrio se contrai, e esse sangue ele vai passar para o ventrículo, né? Isso só vai acontecer porque eu tenho esse atraso. Se eu tivesse uma conexão elétrica direta entre átrio e ventrículo, tanto o átrio e o ventrículo se contrairiam ao mesmo tempo. E o que isso implicaria? Bom, eu vou bombear o sangue que está dentro do ventrículo, ou seja, 25% a menos. Então, essa separação elétrica garante que o átrio se contraia primeiro, termine de encher o ventrículo, e aí finalmente o ventrículo vai se contrair, bombeando 100% do sangue, então, né, para os nossos tecidos. Então esse atraso ele é bastante importante para garantir que o átrio se contraia antes do ventrículo, enchendo esse de sangue. Do ponto de vista elétrico, a gente pode visualizar a condução do potencial dessa forma. Aqui vocês têm os dois nodos, nodo sinoatrial, nodo atrioventricular. Então, o nodo atrioventricular ele é o mais responsável por
pelo automatismo cardíaco, porque ele tem uma frequência maior de despolarização. Então ele se despolariza, e aqui vocês conseguem ver em roxo, aquela sombra roxa, o potencial de ação então se propagando pelo átrio, até que finalmente ele atinge o nó átrio ventricular, né? Onde esse potencial aqui mesmo está dizendo, ele é conduzido de forma mais lenta, então tem um pequeno atraso, o que permite o quê? Que nesse momento o átrio se contrai, terminando de encher o ventrículo de sangue. O que se segue agora, o potencial ele passa do nó do átrio ventricular para esse feixe de His, que é aqui localizado centralmente, finalmente seja distribuído para as fibras de Purkinje e das fibras de Purkinje para o resto do ventrículo funcional, do miocárdio funcional, fazendo com que todas as fibras se despolarizem. E aí, consequentemente, o músculo ventricular se contrai bombeando o sangue. Certo? Então vocês têm aqui o sistema de condução e o esquema mostrando de forma bem didática para vocês como que esse potencial de ação vai se propagando pelas nossas vias de condução. Então aqui vocês têm as vias de condução descritas, exatamente como eu mostrei para vocês. Vocês podem encontrar alguns nomes diferentes dependendo do livro, né? Eu falei que esse ramo aqui, ó, que vocês têm aqui, o ramo do fascículo, né? Em outros livros vão se chamar feixe de His, né? E finalmente as fibras de Purkinje aqui, né, que vocês estão vendo. Então, esse aqui é o sistema de condução e esse aqui é como que o potencial se propaga dos átrios para os ventrículos e finalmente para executar a contração do músculo. Esses potenciais elétricos, né, como eu falei lá na aula passada, eles podem ser detectados, eles são realmente muito grandes, né, e eles podem ser detectados a partir de eletrodos colocados na pele, que representam, na verdade, o que está acontecendo no coração como um todo, né, de forma elétrica. Então, esses eventos do eletrocardiograma que a gente mede, eles não estão medindo potenciais elétricos particulares, ou do ventrículo, ou do átrio, ou do nó sinoatrial. Isso aqui não é potencial de ação, certo? Isso aqui está basicamente medindo um conjunto de modificações elétricas que acontece ao redor do músculo cardíaco, ok? Então, isso pode ser medido pelo eletrocardiograma. O eletrocardiograma normal, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é composto aqui, ó, por três ondas importantes. A onda P, um complexo que a gente chama aqui de complexo QRS, e finalmente uma onda T. Certo? Então são essas três coisas aqui, onda P, QRS, que é essa onda mais alta, e onda T. Certo? O que cada uma dessas representa, né? A onda P, que é a primeira que aparece, ela representa o processo de despolarização dos nossos átrios, certo? Então isso aqui representa a despolarização dos nossos átrios. Seguido por esse segmento QRS, que a gente vai chamar então, né, de complexo QRS, que ele representa despolarização dos ventrículos. Notem como ele tem uma intensidade maior, exatamente porque isso é uma representação. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a carga elétrica efetiva, né, o vetor que vai ser gerado. Então, por isso que ele tem uma graduação aqui, né, muito maior, porque os ventrículos têm uma massa maior. E, finalmente, a onda T, que representa a repolarização dos ventrículos. Olha, professor, o senhor falou de despolarização dos átrios, né, despolarização dos ventrículos, mas só falou da repolarização do ventrículo. Onde é que está a repolarização do átrio? A repolarização do átrio, temporalmente, estaria ocorrendo, obviamente o átrio vai se repolarizar, mas essa onda ela aconteceria, né, próximo do complexo QRS, que ele tem uma intensidade muito mais alta, então ele não permite que apareça a repolarização do átrio. Ela certamente ocorre, né, mas ela não aparece no eletrocardiograma porque a despolarização do ventrículo é um evento muito mais significativo do ponto de vista elétrico. E aqui a gente consegue, a partir daquele desenho que eu mostrei para vocês, né, isso aqui também é do Silvertor, mostrando aqui o processo de despolarização em roxo, em todo o músculo cardíaco, e o que vai estar sendo representado no eletrocardiograma. Olha lá, a célula marca-passo, né, o nó sinoatrial começa a despolarizar, então isso aqui começa a se propagar por todo o átrio, gerando ali a nossa onda P. A onda P ela é concluída quando todo o átrio se despolarizou. Esse potencial agora vai passar, lembrando que ele vai ser um pouco atrasado
no nó do átrio ventricular e vai passar agora para os ventrículos, dando início à onda QRS. Certo? Então, conforme esse potencial de ação ele vai se propagando pelo ventrículo, eu vou tendo o aparecimento aqui, ó, da despolarização do ventrículo, que é essa onda QRS. Certo? Então, isso aqui vai acontecendo e a onda vai aparecendo. Finalmente, o que vai acabar acontecendo, depois que uma célula despolariza, ela vai repolarizar. E o ventrículo ele começa a se repolarizar e começa então o surgimento da onda T, que representa a repolarização do ventrículo. Quando ele se repolariza por completo, ou seja, quando ele está completamente repolarizado e relaxado, eu tenho a finalização da onda T. Então, esses são os eventos elétricos que vão ser representados agora, juntamente com os eventos físicos, né, mecânicos, no chamado ciclo cardíaco. Então, agora a gente viu os eventos elétricos, a gente pode visualizar os eventos mecânicos. O nosso ciclo cardíaco ele pode ser dividido, né, de acordo com as fases. De uma maneira bem geral, né, o músculo cardíaco ele vai ter dois períodos, um período de contração e um período de relaxamento, que nós chamamos na fisiologia cardiovascular, então, no músculo cardíaco, a contração é a sístole e o relaxamento é a diástole. Certo? Então, sístole, contração, diástole, relaxamento. A maior parte do ciclo passa em diástole. O músculo ele passa a maior parte do tempo relaxado. Por que é tão importante isso, né? Porque durante o relaxamento, que o músculo cardíaco, o ventrículo, ele recebe o sangue, ele se enche de sangue. Então, isso permite que ele se encha completamente de sangue para conseguir bombear sangue para os tecidos de forma efetiva. Então, por isso que o período de sístole é mais curto e o período de diástole é mais demorado. Então, a gente pode dividir esses eventos em sístole e diástole. E dentro da sístole e da diástole, nós temos fases do ciclo cardíaco. Que nós vamos, nesse caso, embora isso possa ser visto de forma um pouco diferente, alguns livros trazem uma nomenclatura um pouco diferente, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 fases. Certo? Então esse nome ele pode variar um pouco de livro para livro, mas nós ficaremos com essas definições. Então, nós podemos começar esse ciclo quando o músculo está completamente relaxado, ou seja, quando ele está em diástole. Então nós temos aqui uma fase 1, chamada aqui, ó, final da diástole. Tanto o átrio quanto o ventrículo estão completamente despolarizados, certo? Não tem nenhum evento elétrico acontecendo, e a pressão dentro das câmeras é bastante baixa. O que vai acontecer nesse momento, certo? Bom, se não tem uma pressão elevada dentro dessas câmeras, o sangue ele flui para dentro dos átrios de forma tranquila, de forma passiva. E como todo o ventrículo está relaxado, o que começa a acontecer? O sangue que está caindo no átrio, ele passa passivamente para os ventrículos. Ele escoa dentro dos ventrículos. E isso enche o sangue no ventrículo, na verdade, com aproximadamente 75%, né? Oh, saiu um sinal de X ali, era para ser a bolinha, né? 75% de todo o sangue que cabe dentro desse ventrículo aqui, né? Então, enquanto ele está relaxado, ele está se enchendo de sangue passivamente. Quando, finalmente, os processos elétricos começam a se desenvolver, o que vai acontecer aqui, né? Vejam que o ventrículo já está 75% cheio, mas ainda tem sangue no átrio. As células marca-passo, nódo sinoatrial, vão começar a despolarizar. Essa despolarização se propaga por todo o átrio, fazendo com que o átrio se contraia. E aí nós vamos ter, então, um evento chamado de sístole atrial. Quando o átrio está se contraindo, ele termina de encher o ventrículo de sangue. E agora eu tenho o ventrículo completamente cheio de sangue. Então, isso aqui foi a sístole atrial. O que está acontecendo com o potencial elétrico agora? Bom, nós aprendemos que agora há um pequeno atraso aqui na passagem do estímulo elétrico do átrio para o ventrículo, mas que finalmente, quando esse estímulo ele chega, ele vai se propagar pelo feixe de His e fibras de Purkinje e depois para todo o ventrículo, causando contração ventricular, né? Sístole.
Então, o que vai acontecer agora, né? O músculo ventricular começa a se contrair. Só que a gente tem que pensar uma coisa, né? Para onde que esse sangue ele vai sair? Esse sangue ele vai sair, por exemplo, pela minha artéria aorta. E nós sabemos que o sistema arterial ele tem uma pressão arterial muito elevada, ele tem uma pressão, uma tensão muito grande. E a aorta é o ponto de maior pressão, certo? E o que a gente aprendeu na primeira aula de cardiovascular? Que para que haja fluxo, tem que ter uma diferença de pressão. Ou seja, se eu estou dizendo que a aorta tem uma pressão bastante elevada, para que haja fluxo do ventrículo para fora, essa pressão dentro do ventrículo tem que vencer, tem que ser maior do que a pressão da aorta. Então, conforme o músculo ventricular ele vai se contraindo, ele vai aumentando a pressão dentro do ventrículo. Só que não existe saída de sangue enquanto a pressão do ventrículo não ultrapassa a pressão da aorta. Então existe uma fase em que eu tenho contração ventricular, mas o sangue não está sendo ejetado. Ou seja, não tem variação de volume. Então eu posso chamar essa fase de contração ventricular isovolumétrica, porque o volume não está sendo ejetado, permanece igual, certo? Então, o que vai acabar acontecendo aqui? Eu tenho uma fase de contração, aumento de pressão, sem variação de volume. Fase de contração ventricular isovolumétrica. Ok? Bom, até que chega um determinado ponto em que a pressão dentro do ventrículo vence a pressão das artérias. Nesse ponto, as nossas válvulas semilunares, que se localizam exatamente nesses pontos, né, entre ventrículos e a saída das artérias, elas se abrem, permitindo que o fluxo de sangue se inicie. Então o sangue ele começa a sair pelas nossas artérias. Então o sangue está sendo ejetado. Consequentemente, eu vou chamar essa fase aqui de fase de ejeção ventricular. Então agora sim eu tenho uma variação de volume, porque o sangue está saindo, o volume está diminuindo dentro do ventrículo. Então esse sangue está sendo bombeado, certo? Então o sangue vai ser bombeado para os tecidos, né? Até que finalmente o ventrículo começa a se relaxar. As células começam a se repolarizar e a célula muscular ventricular começa a se relaxar. Só que o que vai acontecer? Enquanto o músculo não se relaxa por completo, as nossas válvulas permanecem fechadas. Resultado, eu não tenho variação de volume. O sangue que foi ejetado já saiu, o sangue que ficou para trás ele permanece ali dentro. Depois eu vou falar um pouco desses volumes. Mas ele não volta a aumentar enquanto o músculo cardíaco não estiver completamente relaxado. Então vai haver uma fase de relaxamento ventricular que não tem variação de volume. E eu vou chamar essa fase de relaxamento ventricular isovolumétrica. Até que finalmente o ventrículo e os átrios se relaxam por completo, e aí sim eu vou ter um recomeço, né, do meu ciclo cardíaco. Onde tudo estiver relaxado, eu vou ter mais uma vez o sangue fluindo para dentro das câmeras, no final da diástole. Então esse aqui é o nosso ciclo cardíaco com cada uma das fases que o representa. Nós podemos representar esse ciclo também dentro desse gráfico, certo? Que basicamente nos mostra volumes e pressões ventriculares esquerdo. Por que só está sendo representado do lado esquerdo, né? Porque o que representa o mais interessante aqui para nós, que é a circulação sistêmica, que é para onde o ventrículo vai bombear sangue, né? Então o lado esquerdo do coração ele vai ser o mais importante para essa nossa conversa. Então por isso que só estão representados aqui pressão ventricular esquerda e volume ventricular esquerdo. Ok? Então a gente pode começar o nosso ciclo do mesmo ponto que a gente começou na figura anterior. O ponto em que eu tenho o relaxamento completo do músculo cardíaco, certo? Que é aquela na diástole ventricular. Se a gente analisar esse ponto, bom, se eu estou em diástole, o que vocês esperam? A pressão vai estar baixa, né? E olha ali, pressão ventricular baixa. O volume que está sendo apontado aqui, ó, tem um volume aqui, né? 65 ml aproximadamente. O que significa esse volume? Né? Esse volume de sangue foi o volume que permaneceu
dentro do meu ventrículo depois da sístole, depois que ele contraiu. Então, quando eu faço a contração, eu vou ejetar uma parte do sangue que estava dentro do ventrículo, mas um determinado volume fica dentro do ventrículo. E a gente chama esse volume, né, que está descrito aqui, né, de volume sistólico, né, final. Que é o que vocês estão vendo aqui, ó, volume sistólico final. É o que fica dentro do ventrículo depois de uma sístole, depois de uma injeção. Tá? Então esse volume aqui está ali, ó, 65 ml. O que começa a acontecer agora que a gente aprendeu? Se o músculo está completamente relaxado, o sangue ele vai começar a escoar para dentro das nossas câmeras cardíacas. E o volume de sangue, olha lá, ó, ele começa a aumentar dentro do ventrículo esquerdo. Notem que ainda o ventrículo está relaxado. E se ele está relaxado, eu não tenho elevação de pressão, que é o que está acontecendo aqui. Não tem grandes modificações de pressão e o volume aumentou. O que acontece agora? A primeira fase do ciclo que nós vimos foi a sístole atrial. Quando o músculo cardíaco ele começa a se contrair, ou seja, o átrio começa a fazer a contração, ele termina de encher o ventrículo de sangue. Por isso que a gente tem essa pequena elevação aqui, ó, de sangue, né? Daqui mais ou menos 120, por exemplo, né, para 135, né? O que causa uma pequena elevação da pressão ventricular. Por quê? Porque o átrio acaba comprimindo um pouquinho o ventrículo pela sístole. E nesse ponto, agora, o ventrículo está cheio de sangue. Esse volume agora, nós vamos chamar de volume diastólico final. Porque o coração, o ventrículo ainda não começou a se contrair e ele está cheio de sangue. Então é com esse volume que o ventrículo tem que trabalhar para produzir então o processo de ejeção. Então agora que o átrio se contraiu, o potencial elétrico ele vai se propagar para os ventrículos e o ventrículo vai começar a se contrair. Mas o que a gente aprendeu? O ventrículo ele vai contrair. Então a pressão aqui, ó, ela está aumentando. Por que o volume ele não começa a diminuir? Porque a pressão dentro do ventrículo ainda não venceu a pressão das nossas artérias. Consequentemente, não tem saída de sangue, não tem fluxo. Então, eu estou numa fase em que eu tenho contração, a pressão está aumentando, mas o volume não varia. Que fase é essa? Fase de contração ventricular isovolumétrica. Exatamente o que a gente viu no slide anterior. Até que, finalmente, a pressão do ventrículo vence a pressão da artéria aorta. E aí o sangue começa a ser transportado para fora. O sangue começa a fluir. Então eu tenho a fase de ejeção. Conforme o sangue vai saindo, o que vai acontecendo? Eu vou diminuindo o volume que ficou para trás dentro do ventrículo. Então esse volume que saiu durante a contração, a gente chama de volume sistólico. O volume que permaneceu no ventrículo, a gente vai chamar de volume sistólico final. E agora, o que vai acontecer agora? Bom, terminei de injetar o sangue, o ventrículo vai começar a relaxar. Só que enquanto a pressão do ventrículo for muito alta, eu não tenho como colocar sangue dentro dessa câmara. Então ela vai passar por um período de relaxamento onde não tem entrada de sangue, ou seja, relaxamento isovolumétrico. Até que finalmente o ventrículo se relaxa por completo, as câmeras então voltam para aquele período de diástole e aí o ciclo se inicia novamente. O sangue volta a fluir para dentro do músculo cardíaco e aí eu vou ter o segmento do ciclo cardíaco. Então esse gráfico que eu mostrei aqui para vocês, a gente chama de gráfico volume-pressão, que ele representa então os efeitos ventriculares esquerdos, de pressão e volume, que acontecem ao longo de um ciclo cardíaco. Nós podemos também tentar juntar e organizar os eventos elétricos com os eventos mecânicos a partir desse gráfico que vocês estão vendo aqui, é o gráfico de Wiggins, né? Esse gráfico ele representa, na verdade, todos os eventos que vão acontecer com pressões, com volumes, né? Com eventos elétricos, tanto nos átrios quanto nos ventrículos. É um gráfico muito completo, né? Na primeira vista ele pode parecer um pouco complexo, né? Porque tem muita informação nesse gráfico. Mas na verdade o que está aparecendo aqui
são os eventos que a gente acabou de descrever. Só que aqui aparecem todos os eventos, né? Mas as fases são exatamente as mesmas fases. Então eu vou ter fases de relaxamento completo, né? Eu vou ter fases de sístole atrial, eu vou ter fase de contração ventricular isovolumétrica, sístole ventricular, diástole ventricular. Todas as fases que eu descrevi anteriormente. Só que aqui eu vou levar em consideração tanto os eventos mecânicos, quanto os volumes, quanto os eventos elétricos. A gente pode começar, né? Isso aqui é um ciclo, então ele tem início em qualquer parte que vocês queiram aqui iniciar o nosso ciclo. Nós começamos o nosso ciclo, no outro gráfico, né? A partir desse ponto aqui, ó, em que nós temos um ventrículo, um músculo cardíaco completamente relaxado. Quando o músculo está completamente relaxado, o que a gente pode observar aqui? Ó? Em vermelho, a gente tem a pressão ventricular, e ela é baixa. O volume ventricular ainda é baixo, né? E não tem absolutamente nada acontecendo. Quando o músculo está, então, em fase completa de relaxamento, o que começa a acontecer? O sangue começa a escoar dos átrios para os ventrículos de forma passiva. Então, o ventrículo ele vai se enchendo de sangue, ó, passivamente. Isso que acontece, então, aqui vocês estão vendo o volume ventricular esquerdo aumentando, porque o sangue está escoando do átrio para o ventrículo. Quando finalmente nós temos aquele evento, olha lá, ó, onda P, que significa o quê? Despolarização dos átrios, ou seja, os átrios vão se contrair agora. O que vai acontecer então? Sístole atrial. E o que está acontecendo? Olha lá, o átrio está se contraindo e ele está terminando de encher o ventrículo de sangue. Terminou de encher o ventrículo de sangue, olha lá, cheio de sangue agora. O que segue agora o evento elétrico? O evento elétrico ele segue, vai passar do átrio para o ventrículo e nós vamos ter o ventrículo despolarizando. Então, nós temos aqui o ventrículo despolarizando. Resultado, bom, o ventrículo vai contrair, a pressão ventricular vai aumentando, mas notem que em preto aqui, ó, vocês têm a pressão na aorta. Notem que a pressão do ventrículo está aumentando, mas ela ainda não ultrapassou a pressão da aorta, então não tem ejeção. Como é que é o nome disso? Fase de contração ventricular isovolumétrica. Até que finalmente, olha lá, o volume continua igual. Até que finalmente a pressão do ventrículo ultrapassa a pressão na artéria aorta. Resultado, agora o sangue começa a sair. Então eu vou ter uma fase de sístole, que eu vou estar ejetando o sangue. Então o sangue está saindo do ventrículo, então o volume começa a cair. O que vai se passar agora? O ventrículo ele termina de contrair, ele começa a relaxar. Então quando ele começar a se repolarizar e relaxar, nós vamos ter então a onda T aparecendo. O ventrículo começa a relaxar, a pressão começa a cair, mas a pressão dentro dos ventrículos ainda é bastante elevada, o que não permite o escoamento do sangue do átrio para o ventrículo. Resultado, eu vou ter um período de relaxamento, mas que não tem mudança de volume. Período de relaxamento ventricular isovolumétrico. Até que mais um evento vai ter início, certo? Então, mais uma vez, o sangue começa a voltar e eu vou ter mais um período de enchimento e assim por diante. O que eu queria mostrar para vocês aqui também, além desses eventos, são alguns ruídos que podem ser auscultados, né, com equipamentos específicos, né, o estetoscópio, enfim, que podem ser, que vão dar muita informação importante a respeito do funcionamento, né, do nosso músculo cardíaco, especialmente das nossas válvulas. Os ruídos que a gente está acostumado a não sentir, na verdade, no músculo cardíaco, né, o tum-tum, né, a gente fala como tum-tum, 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 né? Basicamente a gente chama de ruídos cardíacos, ou bulhas cardíacas, esse é o termo mais correto, né? Bulhas cardíacas. Essas bulhas cardíacas, elas vão ocorrer, né, basicamente em dois pontos bastante importantes, né, porque esses pontos se referem a pontos de fechamento das nossas válvulas, tanto as atrioventriculares quanto as válvulas semilunares. Então, lembrando, as válvulas atrioventriculares se localizam, então, entre átrios e ventrículos. E o fechamento delas impede que o sangue volte do ventrículo para dentro do átrio. No caso das válvulas semilunares, que se encontram, então, entre ali na saída
dos ventrículos para as nossas artérias vão impedir que o sangue retorne das artérias para dentro do ventrículo, certo? Então o fluxo por essas válvulas ele só é permitido em uma única direção. Na direção oposta, essas válvulas elas se fecham. E quando elas se fecham, o sangue não consegue passar, só que ele bate nessas válvulas. E quando ele bate nas válvulas, ele gera ruído. Então, na verdade, os ruídos que a gente escuta, o ruído que a gente consegue classificar, né, as bolhas, como tum-tum, nada mais, nada menos que são o fechamento das nossas válvulas no músculo cardíaco. Então, se vocês procurarem as bolhas aqui estão os sons do coração, olha lá. Bolha número 1, bolha número 2. Ainda existem outras duas bolhas que são possíveis de se detectar utilizando equipamentos mais sensíveis, é claro, né? Mas as principais bolhas que a gente consegue perceber são essas duas bolhas, né? Em que momento que essas bolhas estão acontecendo aqui, né? Olha lá, bolha número 1. Olha lá, o ventrículo está despolarizando, né? Eu tenho uma contração do ventrículo, certo? Então o ventrículo ele está tá pressionando o sangue na cavidade interna, né? Mas esse sangue aqui, ó, que está sendo pressionado, para onde é que ele vai? Né? O ventrículo está contraindo, ele está pressionando. O sangue ele vai tentar sair por algum lugar. Quais são as possibilidades? Uma possibilidade, a primeira, né? A mais óbvia de todas. Bom, o ventrículo vai bombear sangue pela aorta. Correto. Mas acontece que nessa fase aqui, ó, a pressão de dentro do ventrículo ainda não superou da aorta. Então aquelas válvulas semilunares elas estão fechadas. Não tem saída de sangue. Mas a pressão ali dentro está muito grande. Para onde o sangue tenta sair? Ele tenta voltar para dentro do átrio. Só que ele não consegue voltar por quê? Porque a válvula atrioventricular ela vai fechar, o sangue vai bater nessa válvula e vai gerar um ruído, que é a nossa primeira bolha. Então a primeira bolha, ela ocorre, o primeiro ruído, pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Até que finalmente o sangue, né, ele começa a ser ejetado porque a pressão dentro do ventrículo ela venceu a pressão da aorta. Então as válvulas semilunares elas se abrem e o sangue ele sai. Só que as nossas artérias, né, elas são vasos com uma capacidade elástica muito grande. Então o sangue ele bate nessas artérias e a artéria se distende e empurra o sangue de volta. Quando o sangue é empurrado de volta, o que acontece? Existe uma tendência desse sangue voltar para o ventrículo. Só que a válvula semilunar ela só permite o sangue sair do ventrículo e não voltar. Então o que acontece? Ela se fecha e mais uma vez o sangue bate nessa válvula e gera o segundo ruído, a segunda bolha. Então nós temos o tum-tum, 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 que se refere ao fechamento das válvulas atrioventriculares e depois as válvulas semilunares. Por isso que a gente escuta, então, ao escutar esses ruídos. Certo? Então isso aqui foi o que a gente acabou de perceber ali, né? Como eu falei para vocês, isso aqui ó, representa, né, aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês, né, sobre o nosso ciclo cardíaco, olhando sempre para o lado mais importante, que é o ventrículo esquerdo, né? Para a gente finalizar essa parte, né, do ciclo cardíaco, é importante que eu lembrar que eu tenho fatores que podem modular esse ciclo cardíaco, né, que são aqueles fatores intrínsecos e extrínsecos que eu mencionei na aula passada. Ou seja, o enchimento de sangue é bastante importante, porque é um fator intrínseco relacionado com aquele mecanismo que nós chamamos de mecanismo de Frank-Starling, e também os fatores extrínsecos, que se referem basicamente à inervação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, cuja distribuição dessas fibras já foi discutida na aula passada. O fato é que o simpático ele vai estimular tanto um aumento de frequência quanto da força de contração. Então ele vai acelerar todos os eventos do ciclo cardíaco, enquanto que o parasimpático ele vai retardar, ele vai reduzir esses eventos porque ele hiperpolariza os nossos nodos sinoatriais e atrioventriculares, consequentemente reduzindo a frequência cardíaca. E isso foi visto na aula passada, né? Mas o que eu estou resumindo aqui para vocês, né, não só na forma de gráfico, mas também desses eventos, né, químicos, que é isso aqui, ó. Simpático, executando suas funções por neurotransmissores, no caso NA, que é noradrenalina, e o parasimpático, que vai executar suas funções por um neurotransmissor, que é a acetilcolina. A noradrenalina,
quando ela se liga nos seus receptores do tipo beta, eles aumentam a entrada tanto de sódio quanto de cálcio, que são os eventos elétricos necessários para aumentar a excitabilidade e a contração da musculatura do músculo cardíaco. Então isso aumenta a despolarização, e o que no caso de uma célula como os nossos nodos, né, sinoatrial e atrioventricular, vai resultar em aumento de frequência cardíaca. No caso do parasimpático, que vai atuar então também sobre os nodos sinoatrial e atrioventricular, né, basicamente o que vai causar essa acetilcolina é uma saída muito grande de potássio. Então o potássio ele vai vazar com uma grande quantidade, uma quantidade maior do que o normal, o que vai gerar nessas células uma hiperpolarização. Então a hiperpolarização ela basicamente afasta a nossa célula do limiar de estabilidade. Então, consequentemente, vai demorar mais tempo para essa célula se excitar. Resultado, eu vou diminuir a frequência cardíaca. Então, esse é o evento que vai levar né, o controle simpático e parasimpático a alterar o nosso ciclo cardíaco, quando a gente olha especialmente aí para a frequência cardíaca. Além disso, a gente deve lembrar que o simpático não se distribui somente nos nodos. Então, eles não vai modular somente a frequência cardíaca. O simpático tem a capacidade de modular também a força de contração. Como que ele faz isso? Como eu falei para vocês, assim como ele faz nas células excitáveis, ele vai aumentar a abertura dos nossos canais de cálcio, bem como o tempo que eles ficam abertos. Consequentemente, eu vou ter mais cálcio para a contração muscular. Quanto mais cálcio, maior vai ser a força de contração do músculo cardíaco. Então, maior vai ser o volume de sangue injetável, certo? Então, maior vai ser a força de contração. Uma outra coisa que é importante, é claro que se entra mais cálcio, como a gente viu no músculo cardíaco, né? O cálcio que está entrando, ele pode aumentar a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, tanto o cálcio do lado de fora, quanto do retículo sarcoplasmático vão se somar, fazendo com que essa musculatura se contraia com muito mais força. Então, isso do ponto de vista, né, pensando aqui em força de contração aumentada. Por outro lado, quando a gente pensa, né, em aumento de frequência cardíaca e de força de contração, então o músculo cardíaco, quando ele é ativado pelo simpático, ele se contrai com mais força, mas ele também aumenta a força de contração. Para que eu consiga me contrair mais forte, né, e ao mesmo tempo aumentar a frequência, eu tenho que aumentar a entrada de cálcio, mas eu também tenho que estimular a rápida saída desse cálcio. Então, o simpático, ele, além de aumentar a entrada de cálcio, tanto por meio, né, da entrada extracelular quanto da intracelular pelo retículo sarcoplasmático, ele também aumenta a atividade da bomba de cálcio que remove o cálcio do citoplasma de volta para o retículo sarcoplasmático. O que ele faz com isso? Ele diminui o tempo de contração. Resultado final, eu vou ter muitas contrações e contrações muito fortes. Efeito direto do sistema nervoso autônomo simpático, modulando não só a frequência cardíaca, como a nossa força de contração. E quando a gente junta essas duas coisas que eu acabei de falar para vocês, né, frequência cardíaca e força de contração, né, que vai determinar basicamente a quantidade de sangue que vai ser ejetada, que a gente chama de volume sistólico, eu vou ter o que nós chamamos de débito cardíaco. Então, basicamente, né, o que é o débito cardíaco? Né? Esse débito cardíaco, ele vai ser o produto, o débito cardíaco, ele vai ser igual ao produto da frequência cardíaca multiplicado, então, pelo volume sistólico. É quanto de sangue sai a cada batimento. Esse é o conceito de volume sistólico. Então, cada contração, cada sístole, ejeta um determinado número de sangue, um volume de sangue. Isso é volume sistólico. Se eu multiplicar essas duas coisas, quanto que sai a cada batimento pelo número de batimentos por minuto, eu vou ter o débito cardíaco. Que um indivíduo médio de 1,70m, mais ou menos 70 quilos, né, do sexo masculino, fica em torno de 5 litros por minuto. É mais ou menos isso um débito cardíaco normal. Esse débito cardíaco ele pode aumentar consideravelmente, por exemplo, quando o indivíduo faz exercício. Por quê? Porque ele aumenta o sistema nervoso autônomo simpático. A gente já viu que estimula tanto frequência cardíaca quanto força de contração. Né? Então veja aqui, frequência cardíaca
vai ser modulada basicamente pelo aumento da excitabilidade daquelas células marca-passo que nós temos, certo? Quem é que determina ela? São os nossos nodos. Quem controla os nodos? Simpático e parasimpático. O simpático aumenta, como a gente está vendo aqui, o simpático ele aumenta o grau de despolarização, consequentemente aumenta a frequência cardíaca, enquanto que o parasimpático diminui, porque ele hiperpolariza a célula. Resultado, se eu ativar o parasimpático, eu reduzo a frequência. Se eu reduzir a frequência, o que vai acontecer com o débito cardíaco? Ele cai, em função da queda da frequência. Por outro lado, se eu ativar o simpático, eu vou aumentar a frequência. Resultado, se eu aumentar a frequência, eu vou aumentar o débito cardíaco. Ao mesmo tempo, o simpático também pode modular o outro lado da moeda, que é o volume sistólico, porque ele modula a força de contração. O simpático ele pode aumentar a força de contração. Então, ele aumenta a contratilidade. Resultado, eu vou ejetar mais sangue, então o volume sistólico ele vai aumentar. Se o volume sistólico aumentar, o que vai acontecer com o débito cardíaco? Aumenta. Além disso, o simpático ele não vai atuar somente no músculo cardíaco. Nós vamos discutir em aulas próximas que o simpático ele também tem uma distribuição muito grande nos nossos vasos sanguíneos, certo? E isso vai mudar consideravelmente a capacidade do músculo cardíaco de se contrair. Lembra que eu falei para vocês do mecanismo de Frank-Starling? O que o mecanismo de Frank-Starling ele dizia? Que quanto mais o músculo cardíaco se distender, com mais força ele se contrai. Então, se ele se contrai com mais força, o volume sistólico aumenta. Se o volume sistólico aumentar, o débito cardíaco aumenta também. Então, o mecanismo de Frank-Starling ele vai determinar o aumento do débito cardíaco. Tá, por que eu estou falando isso? Porque o que acontece quando eu ativo o sistema nervoso autônomo simpático? Eu tenho músculo liso em vários vasos do meu organismo, certo? Em vários vasos. As veias, por exemplo, têm músculo liso. E são vasos muito complacentes, que armazenam uma quantidade de sangue bastante grande. Se eu faço vasoconstrição dessas minhas veias, eu empurro o sangue de volta para o meu músculo cardíaco. Então, o simpático ele promove uma constrição venosa que faz com que o sangue retorne para o músculo cardíaco mais facilmente, com volume maior. Esse retorno de sangue para o músculo cardíaco a gente chama de retorno venoso. Então, o simpático, a partir da constrição venosa, aumenta o retorno venoso. E aí agora vamos pensar no seguinte: se eu tenho mais sangue voltando para o músculo cardíaco, o que vai acontecer com o músculo cardíaco? Ele vai receber mais sangue, ele vai se encher mais de sangue, correto? E o que o mecanismo de Frank-Starling ele determina? Quanto mais ele se distender, mais força ele vai se contrair. Resultado, eu vou aumentar o volume sistólico. Consequentemente, eu vou aumentar o débito cardíaco. Ok? Eu segui por contração venosa. Uma outra coisa interessante a respeito do controle do débito cardíaco, além do simpático, parasimpático e desse mecanismo de Frank-Starling que eu falei para vocês, né? Nós temos que considerar também outras duas alterações importantes que podem melhorar o retorno venoso e, consequentemente, o débito cardíaco, que são essas duas coisas aqui: bomba muscular ou bomba musculoesquelética e a bomba respiratória, que tem funções parecidas, certo? O que é essa bomba respiratória, né? Bom, se a gente for avaliar a pressão, né, lá na primeira aula eu falei sobre isso, a pressão de sangue dentro dos vasos, a gente percebe que no sistema arterial essa pressão é bastante elevada. E ela vai caindo significativamente quando passa pelas arteríolas, ela é bastante baixa nos capilares e ela vai diminuindo muito até voltar para o átrio. O que quer dizer isso? Né? Que a nossa pressão nas veias ela só é forte o suficiente para empurrar o sangue de volta para o músculo cardíaco. É uma pressão bastante baixa, certo? O ponto de menor pressão no nosso sistema cardiovascular são os átrios. Então, a pressão dentro das minhas veias ela é suficiente só para mandar esse sangue de volta para o meu coração, né? Para fazer esse retorno venoso. Por que eu estou dizendo isso? Né? Vocês já devem ter visto em muitas situações indivíduos que ficam muito tempo de pé, soldados, por exemplo, que tem que ficar numa posição parada por muito tempo, ou indivíduos que estão numa fila de banco, enfim, esperando por muito tempo sem se mexer.
né? Muitas vezes esses indivíduos entram em colapso, eles desmaiam. E aí, poxa, por que esse indivíduo ele desmaiou? Né? Por quê? Porque ele deixou de utilizar a musculatura dele, que faz parte dessa bomba muscular que eu falei para vocês. O que é essa bomba muscular? Bom, falei para vocês que a pressão dentro da veia é muito baixa. Só é suficiente para mandar o sangue para cima. Acontece que essas veias elas têm um auxílio do músculo esquelético para empurrar esse sangue de volta para o coração. Porque o nosso músculo ele vai estar sempre se contraindo. E quando ele contrai, o que vai acontecer? Se esse músculo aqui ele contrair, ele vai pressionar a minha veia. O que vai acontecer com o sangue que estiver dentro da veia? Ele vai ser empurrado de volta para o músculo cardíaco. Então a contração do músculo, ou seja, a bomba muscular, ela facilita o retorno venoso. Por isso que é importante quando a gente está na fila, etc., a gente está sempre contraindo a musculatura das pernas para que eu tenha um retorno venoso adequado, para que eu receba o músculo cardíaco, receba esse sangue e ele consiga bombear esse sangue para os tecidos e aí não falta sangue para nenhum lugar, como pode acontecer para o sistema nervoso e o indivíduo eventualmente desmaiar. Né? Notem aqui que por que o sangue, por exemplo, quando eu faço essa contração muscular, por que ele não desce nas minhas veias? Porque as veias também apresentam, ali, ó, vocês conseguem enxergar ali naquela região, né? Válvulas que impedem que o sangue volte para regiões inferiores. O sangue tem uma tendência nos membros inferiores de ir para baixo pela ação da gravidade. Isso não acontece porque essas válvulas impedem esse fluxo. E a contração muscular pressiona a veia e empurra esse sangue em uma única direção, que é de volta para o músculo cardíaco. Então isso aqui é o que nós chamamos, né, de bomba muscular, né, bomba músculo-esquelética. A contração do diafragma também facilita o retorno venoso. O músculo diafragma ele vai se contrair e isso faz com que as veias empurrem o sangue de volta para o músculo cardíaco, aumentando o retorno venoso e, consequentemente, o volume sistólico, pelo mecanismo de Frank-Starr, aumentando o nosso débito cardíaco. Ok, pessoal? A nossa aula de hoje termina por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.